Capítulo 4. O Espírito Santo e a sua presença em nós. Nesta lição falaremos sobre a presença do Espírito Santo, que por meio do novo nascimento passa a habitar na vida do cristão. João 14, 16, 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Queridos, estou trazendo para você um pouquinho do livro do Espírito Santo e seus dons. Gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Com certeza estarei postando vários capítulos do livro. Toda vez que eu postar, você vai ser notificado. Dá teu joinha aí, isso aí ajuda nosso canal a criar mais relevância. Quero destacar a última frase de João: porque Ele habita convosco e estará em vós. Nascer de novo não é apenas uma experiência, mas sim receber a presença do Espírito Santo que habita em nós. Sendo Ele uma pessoa divina que faz do nosso corpo a sua morada, não há motivo algum para o crente se sentir desamparado, abandonado ou destituído de consolo. Ao enviar o Consolador, Cristo tinha como propósito inserir o Espírito Santo no nosso interior, para que Ele habitasse em nós. O novo nascimento descreve 3 relacionamentos que Deus mantém com o homem. O primeiro, Deus é por nós. O segundo, Deus está em nós. E o terceiro, Deus está em nós. Sem dúvida, o Criador por nós é a garantia do nosso sucesso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se o Senhor está ao nosso lado, temos a certeza de que seremos consolados, que seremos vencedores. Se a pessoa tem a convicção de que o Altíssimo é por ela, certamente ela está destemida e enfrentará as adversidades da vida. Não importa o quão difícil seja a situação, não importa quão escuro sejam as nuvens da vida, você tem a certeza de que vencerá em todas as circunstâncias, porque Deus é por você. De fato, não haverá derrota se o Senhor estiver à frente das nossas batalhas. Louvado seja o Senhor, pois Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como o Todo-Poderoso é por você, e em todos os lugares, em todas as situações, Ele também está com você, independentemente da circunstância. Se você é cristão, o Altíssimo está com você. Essa convicção e o conhecimento da palavra alegram o coração, pois trazem fé e confiança no nosso espírito. De acordo com a nova aliança, temos uma aliança melhor, uma vez que ela tem como base a promessa superior. Segundo a aliança do Antigo Testamento, Deus era por Israel, com Israel, mas não estava em Israel. No entanto, no Novo Testamento, além de desfrutarmos da sua presença e Ele estar à frente das nossas lutas, também temos algo melhor: Deus está em nós. O Senhor realmente está fazendo a sua morada no nosso interior. O cristão é o templo do Espírito Santo. Depois de o próprio Deus ter criado o novo... queridos. Depois do próprio Deus ter nos criado de novo, transformado-nos em novas criaturas em Cristo e propriedades dele, a pessoa do Espírito Santo faz do nosso corpo a sua habitação. De certo, essa verdade é o ponto culminante da nossa salvação. Coríntios 3,16: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16: Vocês não discernem nem compreendem que vocês são o templo de Deus
e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês, para estar em casa de vocês, coletivamente, como a igreja também individualmente. 1 Coríntios 6,19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 6,16: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da deidade, o próprio Deus habita no crente por meio da experiência do novo nascimento. O Senhor já não habita no Santo dos Santos, ou seja, em uma construção terrestre. Na verdade, o nosso corpo se tornou seu templo. No Antigo Testamento, segundo a antiga aliança, a presença do Pai era mantida limitada ao Santo dos Santos. Ninguém ousava se aproximar-se daquele local, a não ser o sumo sacerdote. Mesmo assim, até aquele homem de Deus o fazia com a máxima precaução. Se outra pessoa ousasse entrar no Santo dos Santos, cairia morta. Além disso, era necessário que todo homem de Israel se apresentasse pelo menos uma vez por ano em Jerusalém, porque ali estava a presença de Deus, e no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote era designado por Deus para entrar naquele lugar, a fim de oferecer sacrifício e fazer expiação pelos pecados do povo. Antes de morrer na cruz, Jesus disse: está consumado. Naquela circunstância, ele não se referia à nova aliança quando fez tal declaração, mas sim ao cumprimento da antiga aliança. A nova aliança foi instituída e ratificada quando o Mestre foi ressuscitado dentre os mortos, subiu às alturas e entrou no celestial Santo dos Santos, com seu próprio sangue, ver Hebreus 1, 3 e 10, 12. Depois que Jesus ter obtido para nós a redenção eterna, conforme declara o livro de Hebreus, foram consumadas e ratificadas as condições da nova aliança. Pendurado na rua de cruz, em Gólgota, o Salvador disse: está consumada. A palavra nos diz que, naquele momento, a cortina que fazia a separação entre o Santo dos Santos e o restante do templo foi rasgada em duas partes, de alto a baixo. Os historiadores judaicos nos contam que aquela cortina tinha 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, o Altíssimo enviou seu mensageiro para rasgar de alto a baixo aquela cortina no Santo dos Santos. Isso significa que a antiga aliança chegará ao fim e que a presença do Pai não ficaria restrita aos Santos dos Santos, um santuário fabricado pelo homem. Segundo a nova aliança, o Criador habitaria no interior do crente. Ver Jeremias 31, 33 e 34. Note que a cortina não foi rasgada de baixo para cima, conforme aconteceria se tivesse sido rasgado por algum homem. Pelo contrário, ela foi cortada de alto a baixo, o que indicaria que não foi feito por seres humanos. Quando assim aconteceu, a presença de Deus, que tinha ficado no Santo dos Santos, saiu daquele lugar e nunca mais habitou numa sala de fabricação terrestre. A partir daquele instante, o Altíssimo fez morada no coração do crente. Por isso, quando chamamos um prédio de casa de Deus, estamos parcialmente certos, de acordo com o contexto. Se fizermos tal declaração, afirmamos que o Criador mora ali, estamos enganados, pois ele não habita em um prédio. No entanto, se queremos dizer que o prédio é a casa de Deus porque é dedicado ao serviço do Senhor,
Então temos razão. O Todo-Poderoso não habita em um edifício feito por mãos humanas. Ele habita e mora em nós mediante o poder do Espírito Santo. Relativamente poucos cristãos têm consciência de que Deus está dentro deles, habitando no seu coração e fazendo do seu coração o templo do Espírito Santo. Certamente, se tivesse tal entendimento, não falaria nem agiria de determinadas maneiras. Alguns cristãos falam constantemente a respeito da própria falta de poder e de capacidade. Contudo, se compreendesse que o Criador está dentro deles, saberiam que nada lhe é impossível. Em lugar de crerem naquilo que a Bíblia diz, vários crentes acreditam somente naquilo que sente. Por exemplo, quando as pessoas nascem de novo, a sensação é maravilhosa. Entretanto, logo após essa bênção, muitas dizem: tive uma experiência deslumbrante quando fui salvo, mas parece que Deus me abandonou, pois hoje não tenho a mesma sensação. No entanto, Jesus disse: outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo não veio como uma visita para se hospedar por alguns dias. Também não veio para passar férias no seu interior por um breve período. Na verdade, ele veio habitar em você para sempre. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer, para que aquele que acredita que o próprio Deus habita no seu interior, mediante a presença do Espírito Santo, nada é impossível. Maior é aquele que está em vós. Em 1 João 4,4 lemos: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É Satanás, o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No entanto, aquele que está em você, o Espírito Santo, é maior. Se você nasceu de novo, aquele que é maior está no seu interior. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vive no crente nascido de novo. Tudo quanto o Senhor poderia fazer em seu favor, por intermédio do Espírito Santo que habita em você, Ele fará. João afirmou: maior é aquele que está em vós. Em outra passagem, o Mestre disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na última parte do versículo 17, ele também declara: e estará em vós. Foi exatamente isso que João também falou na primeira epístola: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Algumas pessoas dizem: não tenho boa memória e simplesmente não consigo memorizar os textos bíblicos. Diante dessa justificativa, eu respondo: não se preocupe em decorar a Escritura e confie no Consolador, pois o Espírito Santo colocará na sua memória aquilo que você precisa saber. Entenda, uma coisa é tentar resolver a situação sozinha, outra bem diferente é confiar nele, naquele que é maior e que está dentro de você. De fato, o Senhor é tudo aquilo que as Escrituras afirmam, agindo dentro de nós de acordo com a sua palavra. Mil vezes maior por dentro. Smith Wigglesworth, um homem de Deus, foi poderosamente usado pelo Senhor para pregar a fé e realizar milagres de cura. Disse no seu livro A Fé Crescente: sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Naquela época, eu não tinha experiência no contexto pentecostal. Por isso tive dificuldade de compreender tal declaração, porque minha mente ainda não fora renovada suficientemente com a palavra. Eu sabia da existência do homem exterior e do homem interior. Aquele que
é o nosso espírito. Depois de ler a afirmação de Wigglesworth, deixei o livro de lado, fiquei imaginando como mesmo seria possível uma pessoa ser 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Desse modo, eu fazia o seguinte questionamento: como seria colocar uma vasilha grande dentro de uma vasilha pequena? Se, por exemplo, nosso pé estivesse 10 vezes maior do que o nosso calçado, como poderíamos colocar dentro do sapato? Da mesma maneira, se o homem estivesse 1000 vezes maior por dentro do que por fora, a parte externa estouraria. Durante a noite, a declaração desse evangelista se repetia na minha mente. O Espírito Santo trazia à minha memória. Resolvi ler novamente aquele capítulo, pedindo ao Espírito Santo que me desse esclarecimento sobre aquilo que ele queria dizer. No livro, o evangelista inseriu o seguinte versículo: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. A partir daí comecei a perceber a ideia, concluindo que Wigglesworth deveria ter dito: sou 1 milhão de vezes maior por dentro. De certo, essa declaração não é suficiente, pois Deus é infinitamente maior do que imaginamos. Alguém perguntou a Wigglesworth: qual é o segredo do alto grau de espiritualidade que você atingiu? O evangelista respondeu: eu apenas me lembro de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ouse viver à altura deste texto bíblico. Essa afirmação não pertence somente aos pregadores. Por isso, não é exclusividade dele ser 1000 vezes maior por dentro do que por fora, ou seja, ter o Espírito Santo no seu interior. João escrevia aos leigos quando disse: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aqueles que estão no mundo. Você não está desamparado. Aquele que é maior está por dentro de você. O papel do Espírito Santo dentro de nós. Já vimos como o Espírito Santo habita no nosso interior. Agora vamos examinar o que ele fará em nós. O Espírito Santo dentro de nós resulta no fruto do Espírito criado de novo. É relevante notar nas Escrituras há 2 grupos em conexão com a obra do Espírito Santo na vida do crente. O primeiro, os 9 frutos do Espírito, que resultam na presença do Espírito Santo que em nós habita. O segundo, os 9 dons do Espírito Santo, que resultam do poder do Espírito Santo e nos enche. No próximo capítulo estudaremos os 9 dons do Espírito Santo. Antes, examinaremos as 9 manifestações do Espírito regenerando que resulta a presença do Espírito Santo habitando em nós. O apóstolo Paulo relaciona essas manifestações nos versículos a seguir. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. No Evangelho de João, Jesus disse aos discípulos: eu sou a videira e vós os ramos. Ora, onde crescem os frutos? Crescem lá nos galhos. Esses frutos, a respeito do qual Paulo está falando, em Gálatas 5, é o fruto do espírito humano criado e nascido de novo, crescendo na vida do crente como resultado do Espírito Santo dentro de nós. Vemos um exemplo dessa manifestação divina no Evangelho de Lucas, antes do dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam a plenitude do Espírito Santo. Lucas 24, 51 53. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomando grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. De acordo com Gálatas 5:22, a alegria é um dos frutos do Espírito criado
humano criado e nascido de novo. No Evangelho de Lucas, vemos que os discípulos tinham grande alegria, mas ainda não desfrutavam da plenitude do Espírito. Logo, o fruto do Espírito não podia ser resultado do batismo do Espírito Santo, porque o dia de Pentecostes ainda não chegara. Esse trecho bíblico demonstra que os discípulos já possuíam um dos frutos do Espírito, a alegria antes de terem sido revestidos de poder do alto. De fato, tinha muito fruto, pois a Bíblia diz que eles foram tomados de grande júbilo. À medida que nos rendemos a Deus e obedecemos a sua palavra, o Espírito que habita em nós cresce continuamente no amor, na alegria, na paz, bem como os demais frutos do Espírito. Assim percebemos que um dos propósitos principais do Espírito Santo no interior do cristão é a frutificação. O Espírito Santo dentro de nós, nosso ajudador e consolador. Notamos que na versão da Bíblia ampliada, o Evangelho de João nomeia o Espírito Santo de diversas maneiras: consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. Note que Jesus disse que o Espírito Santo seria um consolador, um conselheiro, um ajudador, um intercessor, um advogado, um amigo fiel. Diante dessa afirmação, não precisamos de nada. Infelizmente, muitos crentes desconhecem que o Espírito Santo veio fazer em nós. Com frequência, certas pessoas, ao precisarem de ajuda, procuram alguém que possa orar por elas. No primeiro instante, ficam se lamentando para vários indivíduos, derramando lágrimas de crocodilo e citando trechos bíblicos. No entanto, quando estão sozinhas, permanecem na mesma situação inicial e se esquece que tem um ajudador dentro delas. Dessa maneira, elas não precisam pedir um ajudador, pois ele já habita no interior dessas pessoas. Jesus disse no Evangelho de João que o Espírito Santo seria o nosso consolador. Ele também afirmou: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo dentro de nós, nosso guia nos assuntos da vida. O Consolador também é nosso guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Não somente ele vos levará a toda a verdade, mas Jesus disse, falando a Deus: Pai, a tua palavra é verdade. O Espírito Santo também nos guiará à verdade da palavra de Deus. O Consolador nos conduzirá em todos os assuntos da vida, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De certo, ninguém poderá ser orientado sem ser colocado nas mãos do guia. Em outras palavras, é inútil orar a Deus: Senhor, guia-me, dá-me orientação, a não ser que você pretenda seguir essa orientação. Por exemplo, se viajarmos para um lugar distante e o guia daquele local não puder nos acompanhar, não saberemos muita coisa e poderemos até ficar perdido. Em geral, esse profissional fica à disposição para explicar certas coisas e nos mostrar o caminho a seguir. Certamente, ninguém gostaria de passar pelas cavernas de Carlsbad. Por exemplo, sem um guia, a escuridão é total dentro daquelas cavernas. Nunca conseguiríamos sair delas e deixá-los de seguir o guia, pois ele sabe exatamente onde acender as luzes. Do mesmo modo, o Espírito Santo sabe exatamente onde acender as luzes. E é por isso que muitas pessoas deixam a sua vida em tamanha desordem, porque não estavam sendo guiados. O Espírito Santo nos conduzirá ao longo da vida, porém precisamos nos colocar nas mãos dele. Quando recebermos a orientação, ficarmos preparados de antemão, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo nos mostrará as coisas do porvir. Ver João
16:13, e Ele nos guiará em toda a verdade e em todos os assuntos da vida. Durante anos eu viajava em missão evangelística, deixando minha esposa e meus filhos pequenos em casa. Sempre dependia do meu guia, o Espírito Santo. Realmente, ele sempre me advertia em tempo hábil sobre alguma necessidade da minha família. Embora a comunicação com a minha família não fosse fácil naquela época, eu sempre sabia, pelo Espírito de Deus, quando um parente adoecia. Ser morada do Espírito Santo é ter a certeza do seu auxílio, não é exclusividade do pregador. Na verdade, você é crente. Ele também está dentro de você para ajudá-lo. Assim, se você aprender a escutá-lo e depender do Consolador, ele o guiará. Buscando o Espírito Santo, buscando a resposta em nosso espírito para saber o que fazer. Segundo a antiga aliança, em Jeremias 31:33, Deus fala da nova aliança que passaria a estabelecer com seu povo. Esse versículo revela como os crentes deverão ser guiados segundo a nova aliança. Jeremias 31:33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa promessa feita à antiga aliança foi cumprida na nova criação do Espírito do homem. Em que local Deus age fazendo de nós uma nova criatura? Em nosso coração? Ou o Espírito pela regeneração no Espírito Santo? Todo-Poderoso disse que colocaria as suas leis em nossa mente, ou seja, no nosso interior. É pelo Espírito Santo que as leis do Pai são escritas em nosso coração. Quando a pessoa nasce de novo, ela sabe, mediante o Espírito que habita no seu interior, o que deve ser feito em todas as situações, pois Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso, olhe para o seu coração e siga a orientação do Espírito Santo. O problema de vários indivíduos é que, em vez de confiarem no Espírito dentro deles para conduzi-los, estão preocupados a resposta lá de fora, estão procurando a resposta lá de fora. Na verdade, eles correm de um lado para o outro, procurando outra pessoa para lhes dar as respostas de que necessitam. Vou lhe dar um exemplo de quem só precisava olhar para dentro. O Espírito Santo que habita em nós. Certamente realizávamos um seminário de fé no estado de Ohio, quando um homem me fez um pedido: irmão Reig, quero que você ore por mim. O rapaz disse, durante anos fui membro de uma igreja aqui da cidade, porém tive uma desavença com o pastor e acabei deixando aquela congregação. Desde então, colocamos um ponto final nesse entendimento e somos bons amigos. Mesmo assim, eu frequento outra igreja há 7 anos. Contudo, aconteceram várias coisas lá. O pastor já saiu e eu também senti vontade de sair. Não sei se devo ficar na congregação, ir em busca de outra ou retornar à igreja que deixei há 7 anos. Quero que você ore para o Senhor me guiar. Falei, tudo bem, mas é fundamental compreender aquilo que o Criador está lhe dizendo, porque João 16:13 diz que o Espírito Santo é nosso guia, e Romanos 8:14 afirma que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dessa maneira coloquei as mãos na sua testa e comecei a orar. Assim que eu comecei a interceder, o Espírito Santo de Deus dentro de mim disse: pergunte-lhe o que ele tem no coração. Você entende? É lá que fica o Espírito, no coração, no Espírito. É ali que você encontra a orientação necessária. A Bíblia declara: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Depois de orar, falei ao homem: abra os seus olhos e olhe para mim. Logo o rapaz atendeu ao meu pedido e eu expliquei: caro irmão, observe bem o seu coração, o
o seu espírito, olhe para mim ou para a sua cabeça, examine tudo. Não olhe para mim ou para a sua cabeça, examine o seu íntimo. Quando a Bíblia fala a respeito do coração humano, ela não se refere ao órgão físico, o qual bombeia no nosso sangue e nos mantém com vida. Observe a carta de Romanos, porque com o coração se crê para a justiça. De fato, você não poderia crer em seu coração físico. Da mesma maneira, também não poderia crer com qualquer órgão físico. O coração apenas representa o íntimo do homem, o espírito do homem. Eu aconselhei, olhe para dentro do seu espírito. O que ele lhe diz? No mesmo instante ele respondeu: retornarei à igreja que frequentava antigamente. Respondi: então volte àquela congregação. Aquele homem sabia a resposta o tempo todo, pois ela estava em seu coração. Muitas coisas acontecerão em nossas vidas, algumas boas, outras ruins, mas afinal de contas dizemos: eu sabia o que era para fazer o tempo todo. De que maneira adquirimos esse conhecimento? Quando damos ouvido ao nosso íntimo, e porque muitas vezes não escutamos. Muitos problemas seriam evitados se aprendêssemos a ouvir o nosso espírito. Isso porque o espírito do homem é lâmpada do Senhor. O Consolador está habitando em nosso espírito, ele é o nosso guia. O Espírito Santo dentro de nós testifica de Jesus. De acordo com o Evangelho de João, o Mestre falou que o Espírito Santo há de habitar no coração do crente. Tinha o papel de testificar a grandeza de Jesus. João 15:26. Quando porém vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Note que o versículo a seguir ele declara: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Em João 14:26, Jesus disse que o Espírito Santo seria o ensinador. João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Dito de outra maneira, o Espírito Santo tornará Jesus real para você, tanto quanto as coisas de Deus, e no momento de necessidade ele trará à sua lembrança a palavra de Deus que está oculta em seu coração. Ver Salmos 119:11. O Espírito Santo, nosso ajudador, faz a sua morada em nós. Os crentes, ele pode suprir qualquer carência, sendo o Consolador, nosso guia, nosso conselheiro, nosso ensinador. De certo, ele é maior do que tudo que nos dá vitória. Se tivermos a consciência daquele que habita dentro de nós e se crermos na palavra de Deus, não temeremos a adversidade. Aquele que é poderoso mais do que tudo e que vive em nós é maior do que aquele que está no mundo.